O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhais medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, São Paulo diz na carta aos Coríntios que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso é a Bíblia afirmando a verdade. Vencedores, aqueles que vencem. Vencedor é quem vence. O que temos que vencer nesta vida são as batalhas que se levantam dia após dia nesta vida. Mas para vencer é preciso usar as armas corretas e justas. Para cada batalha exige certas armas. O nosso querido Papa Francisco hoje pediu a toda a igreja, no dia de Nossa Senhora do Rosário, assim como fez o Papa Pio V em 1571, hoje ele pediu a toda a igreja 2 armas poderosas que destroem qualquer império, destrói qualquer mal, qualquer enfermidade, destrói todo o mal da nossa família, porque isso está na Bíblia: a oração e o jejum. São 2 armas poderosas. Se queremos vencer batalhas, coisas que não é possível, é preciso essas 2 armas espirituais: a oração e o jejum. Não só o jejum, nem só a oração, os 2 juntos, a oração e o jejum. Eu vou trazer algumas passagens de maneira muito breve aqui para mostrar como essas 2 armas são capazes de fazer coisas grandiosas. E se a gente quer vencer também situações da nossa vida, da nossa família, nós temos que usar essas 2 armas, porque a Bíblia mostra que elas funcionam. Olha o que está no Antigo Testamento, no livro de Esther. O contexto era esse: Israel estava para ser destruído, toda uma nação estava para ser exterminada de uma vez por toda da face da terra. Havia um decreto do rei para destruir todo o povo de Israel. Então foi comunicada a Esther a situação. Ela estava junto do rei, só que ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, porque senão ela poderia morrer. Mas só que a nação também estava correndo perigo. Olha o que Esther diz para Mardoqueu, que é um homem que vai até ela, e ela fala para todos os judeus: diga aos judeus, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas o que ela pediu primeiro? Ela entrou em jejum e oração. E aí a gente conhece a história que não dá para contar. Depois disso, de 3 dias, ela vai diante do rei. Não podia, era contra a lei. Só que ela foi em favor de uma nação.
ela estava já convencida por causa da oração e do jejum, e o rei acolhe, e depois nós sabemos o final da história, que graças à oração e o jejum, o clamor diante de Deus, Israel não foi destruído. Essas duas armas são necessárias para a vida de oração. E aqui eu vou trazer talvez a maior autoridade que falou sobre isso, nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxeram aos apóstolos um homem que estava doente, e eles não conseguiram curar aquela enfermidade, não conseguiram libertar aquele homem. E os apóstolos faziam curas, faziam milagres em nome de Deus, mas aquele demônio que estava naquela pessoa, eles não conseguiram libertar aquela pessoa. É tanto que o Pai disse: eu levei a teus apóstolos, mas eles não conseguiram fazer isso. E leva Jesus, e Jesus mesmo cura e liberta aquele homem. E depois os apóstolos perguntaram: mas por que nós não conseguimos libertar este homem? Jesus disse: essa espécie de demônio só se expulsa à força da oração e do jejum. Meus amados irmãos e irmãs, certas coisas não se expulsa, não se destrói, a não ser pela oração e pelo jejum, tanto sobre nós como sobre os nossos. Se nós queremos ver, nós temos que entrar na oração e no jejum. Quantas coisas estão sobre nós que nunca serão curadas, nenhum tratamento vai resolver. Somente quando você entrar em jejum e oração, esses males irão ser destruídos da tua vida, e por consequência, quando você interceder por alguém, também irá ser destruído da vida das pessoas. Está faltando só isso. Está faltando alguém que tenha coragem de fazer isso por alguém. Diz que tem duas formas de amar uma pessoa. Sem isso não se pode falar de amor. É dando presente ou sofrendo pela pessoa que a gente ama. E foi dessa forma que nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Deu o mundo, criou e deu tudo para nós, mas também sofreu para nos salvar. É preciso fazer isso por amor às pessoas. Entrar em oração e jejum. Aqui o tempo não é possível, mas eu vou falar de uma das orações que se pode unir no dia de jejum, como hoje, por exemplo, é o rosário de Nossa Senhora. Rezar o rosário. Aconteceu em 1571 uma batalha, e se hoje a Europa é cristã, e se nós recebemos o evangelho aqui também nas Américas, porque veio da Europa, mas a Europa correu um risco de se tornar muçulmana, não cristã, e talvez não chegasse jamais o evangelho até nós. Mas graças à oração e ao jejum e ao rosário de Nossa Senhora, o evangelho chegou até nós. Mas alguém teve que fazer isso por nós. Em 1571, o Império Turco, ele estava invadindo, e invadir toda a Europa, porque era o maior império que estava na época, e invadir. E o Papa Pio V teve uma visão. Nossa Senhora pediu e disse: com rosário vocês vencerão essa batalha. Porque era um exército insignificante dos cristãos para combater com o Império Turco na época. Era impossível humanamente ganhar aquela batalha se não fosse pela força do céu. Impossível. E o Papa pediu isso a toda a igreja da época, e sobretudo aos soldados. Ele pediu 4 coisas. Ele disse aos soldados e a todos os católicos da época: jejuem, façam oração, confessem e comunguem, e todo mundo com rosário na mão. Foi assim que se venceu o Império Turco, e foi assim que a Europa toda ficou livre. E hoje não poderíamos ser cristãos, está entendendo como era tão sério? Nós não temos noção do que estava por trás. Nós não seríamos cristãos, na América não teria chegado o cristianismo, porque foi da Europa que chegou até nós o cristianismo. Estamos aqui, nós temos que louvar a Deus, porque foi graça, a pedido deste Papa a toda a igreja, como hoje o Papa Francisco está pedindo: rezem e orem, façam jejum pela paz no mundo. O mundo está em guerra, e é preciso orar e jejuar. Essas coisas não se resolvem só a nível humano, só com diálogo, é importante, mas se resolve com oração. E nesta manhã
É isso que nós temos que se levantar. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Talvez você tenha usado as armas para combater, mas hoje a arma que a Bíblia está dizendo, e que o próprio Papa está dizendo, façam isso: oração e jejum. Temos que fazer isso, meus amados irmãos. Se a gente quer ver nosso Senhor Jesus Cristo, antes de começar seu ministério, Ele jejuou por 40 dias. Quanta gente está sob jugo do demônio e nunca vai ser liberta, porque não se liberta esse tipo de coisa a não ser com oração e jejum. Quantas famílias estão sofrendo danos terríveis, não serão libertas enquanto alguém não se levantar em oração e jejum por esta casa. Nós temos que virar corajosos, novamente se levantar, porque as nossas armas são celestiais, não é humana. São Paulo chega a dizer a carta aos Efésios, não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, é contra as forças do mal espalhadas nesses ares. Precisamos ter essa visão completa da vida. Há um combate espiritual, não visível, mas tão real e mais real do que esse que a gente pode ver e tocar. É por isso que tanta gente não tem vida, quanta gente não tem alegria, quanta gente não tem paz, quanta gente não tem controle, porque ela não se levanta para vencer este males. Eu conheci o meu fundador, o Padre Gilberto, servo de Deus. Ele durante toda a vida, ele viveu tão sob o poder do Espírito, que ele nunca cometeu um pecado grave. Nesses tempos isso não é coisa normal. Ele nunca perdeu o controle com uma pessoa. E quando eu entrei no seminário, eu vi um homem totalmente transfigurado no poder de Deus. O que é isso? E eu fui descobrindo que tudo isso era pelo poder da oração, do jejum, e ter o controle, e ter o nosso ser sob o poder do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, desculpa que eu vou falar isso. Tenho 23 anos de padre, mas eu não me recordo até hoje ter perdido o controle, nem por palavra, nem com atitude, com nenhuma pessoa. É obra do Padre? Não. É o poder do Espírito. Nós temos que dominar o mal que quer nos destruir. Não sei o que é viver sem paz, porque se pode vencer, porque isso está na Bíblia, meus amados irmãos. Porque se a gente fizer, a gente fere, a gente machuca, a gente destrói os outros. E Jesus disse: vocês vão pelo mundo, pregue o Evangelho, vocês curam os doentes. Nós temos que ser causa de cura, não de doença para as pessoas. Mas isso é preciso o quê? Oração e jejum. Se levante, que você verá que grandes coisas irão acontecer. E se sabe, levanta o rosário de Nossa Senhora e clame para que seja destruída a tua vida, da tua família, da tua cidade, do Brasil e do mundo, os males que estão querendo nos destruir. Quem como Deus, assim gritou São Miguel Arcanjo no céu, foi o suficiente para que Lúcifer e todos os seus demônios fossem expulsos do céu. Hoje nós também podemos dar um grito nessa terra, eu e você nesta manhã, com o rosário na mão, e dizer: quem como Deus e quem como Nossa Senhora. Amém, aleluia.